Papo com Silvio Brasil, pelo Lupa Notícias e Reportagem Silvio Brasil. Hoje é um dos podcasts mais esperados da nossa reportagem e também do quadro Papo com Silvio Brasil. Lá fora está chovendo muito, trovejando também. Até São Pedro participando aí, fazendo festas. Festa! Festa, São Pedro já está soltando foguetes lá, porque o podcast Papo com Silvio Brasil hoje é com Fernando Keiber, essa pessoa que eu admiro demais, sou fãzão do trabalho dele e conheci o Fernando Keiber no teatro. Calma, eu não estive junto com ele na ribalta de jeito nenhum, ele esteve com alguns amigos, mas cantando em um festival na qual, quando eu cheguei em Santa Rosa, fui chamado pelo diretor da rádio, naquela época o Roberto Nadel, e disse: você vai dar toda a atenção ao musicanto. E foi lá que eu conheci o Fernando Keiber, ele participando de umas edições como concorrentes do Musicanto. Não me lembro agora qual é o ano exatamente, me falha a memória, porque ele participou lá e fez um grande sucesso. Eu gostei muito da performance dele no palco do Musicanto, e de lá para cá me tornei fã do Fernando Keiber, e eu vinha há muito tempo pedindo esse podcast com o Fernando Keiber, porque ele entende de tudo, de arte, de música, de política, da situação do estado, do país, porque quem vive a arte precisa estar sempre bem informado e antenado ao que acontece no município, no estado e no país. Precisa, né? Principalmente o país, é de onde vem realmente o recurso que vai suprir as realizações artísticas, tanto no estado quanto no município, e no estado também, que tem essa participação. Então o Fernando Keiber é muito bem antenado em tudo e está sempre dentro das vibes, como se diz assim hoje, né, Fernando? E ele hoje então participa deste podcast. Eu primeiro quero falar dele, né? Nós vamos aqui conversar. Quanto tempo vai ser esse podcast? O Lupa me dá 1 hora. Lupa, se passar 1 hora, passou. Não posso fazer nada. Porque esse homem tem muita coisa. Fernando Keiber, muito obrigado por aceitar participar do podcast Papo com Silvio Brasil. Para mim é uma honra enorme estar aqui na tua frente, no teu local de trabalho. Aqui é o local de trabalho dele, na casa dele, onde ele recebe a reportagem Silvio Brasil, Lupa Notícias, para conversar conosco. Muito obrigado, é um prazer, uma honra, eu sou teu fã, você sabe disso. Como está o Fernando Keiber hoje? Eu vejo aqui, né, um monte de anotações ali escrito em inglês, e outra ali também escrito em inglês, e tem notas ali que eu não sei se são notas musicais, eu não sei o que é, mas enfim, né, tá cheio de anotações aqui. Como está o Fernando Keiber hoje? Silvio Brasil, Keiber ou Keiber? Keiber, né, que é brasileirado. Se fosse alemão mesmo, em alemão seria Kaiba. Mas Keiber é como se chama, e a mãe dizia assim: os Keiber são os do lado de lá da Argentina, que são tudo gente ruim. Aqui é os Keiber. Mas tudo bem, né? A gente na verdade é um número de CPF também, e tem uma impressão digital única e própria, e essa impressão digital única e própria que a gente tem e que tu tem, me faz também te dizer que a recíproca é verdadeira. Eu sou muito admirador do teu trabalho, não só do teu trabalho, mas como da tua pessoa, da tua luta diária, profissional, familiar, entende? Então eu conheço também os caminhos que tu trilhaste e pelo menos folgo e tenho a honra de ser teu amigo, teu parceiro nessa jornada, né? E é isso, Silvio Brasil. Aqui nós estamos, na verdade, essa sala aqui, ela é mais utilizada pela Teacher Patti, a minha esposa, né? Então tem as classes que ela organiza tudo. Uma cantora maravilhosa. Que é uma cantora divina, tem canários na garganta, né? E a dona Patrícia Prestes Keiber usa esse espaço para dar as aulas de inglês, e também trabalha na raia, e também atende de outro lado, está sempre na correria, né? E eu me divido com ela aqui nessa sala, às vezes na cozinha, às vezes com o computador no ombro lá na casa da mãe, aonde for, porque como eu trabalho com projetos culturais, eu trabalho basicamente com o universo online, o meu escritório cabe dentro de uma mochila, né? Ou seja, volta e meia tem que ir a Porto Alegre resolver as coisas, Pelotas e essa correria toda, eu estou com o meu escritório nas costas. A tartaruga carrega a casa nas costas, eu carrego o escritório nas costas, né? E realmente muita coisa bacana sempre acontecendo, né? Graças a Deus, assim, com toda a trajetória que eu tive aí nessa área da cultura e com tantas pessoas que eu conheci, amigos que eu fiz, então trabalho não falta. Você é esposo da Patrícia Prestes Keiber, né? Hoje vocês têm um filho, né?
Por que eu pergunto isso? Eu vi as fotos que você postava no Face, como eu posto do meu filho também, né? Que nós somos pai babão, né? Coruja, né? Babão, coruja, Foi uma relação muito louca, assim. A minha aproximação com a Paty, ela é de muito tempo, entende? Ela era pequena ainda, os pais dela frequentavam a casa dos meus pais, o meu pai tocava gaita, e animava a festa, tudo, então volta e meia ia umas festanças lá. A gente tinha uma época que a gente fechava a rua para fazer as festas juninas. Hoje em dia se perdeu muito o espírito da festa junina, né? E a gente fechava as ruas. Eu tinha feito um espetáculo aqui, que a gente tinha junto com o Anderson Farias e a Sandra Vai, a trupe cênica Kitnet Azul com Flores Roxas na Sacada, era o nome. E a gente fez a peça O Universo Branco, no Reino do Branco e Preto, que aí um rei tinha roubado as cores do reino. E aí teve 2 meninos, né, que saíram à busca tentando localizar o rei para recuperar as cores do reino. Encontra uma fada. É uma peça muito bacana. E o rei que eu fazia tinha perna de pau, né? Então eu ficava numa perna de pau alto, né, com capotão, e eu era o rei, né, poderoso. E eu usava essas pernas de pau para subir e pendurar nos postes. A gente fechava a rua na frente de casa e pendurava nos postes as bandeirinhas, né? Sim, de papel celofane, né? Bandeirinhas do arame, de papel celofane, pau de sebo e de fita, a música do Cleito Cleidir. E voltando ao início da prosa, nesse período eu já convivia com a Paty. Então a gente se tornou desde o início grandes amigos, fizemos muitos trabalhos juntos e tudo mais. Eu estava casado na época com a Márcia, né? Morava em Santa Rosa, daí consegui um emprego na Secretaria de Estado da Cultura, fui para Porto Alegre. Você ficou um período fora de Santa Rosa, né? Aí fiquei um bom tempo fora de Santa Rosa, uns 12 anos por aí. E aí depois desse relacionamento, a gente entrou no processo de separação. E eu comecei a trabalhar mais forte com musicanto desde da 16ª edição, com o Claudio Homer aqui, né? Então eu fiz a 16ª edição, a 17ª eu fiz pela Gaia junto com a Fena Soja já, e a 18ª edição eu fiz pela Fena Soja junto com, que aí no cadastro da Fena Soja, que foi a edição da pandemia. E a gente começou a trabalhar dando um foco especial para o Musicante Vai à Escola, né? E aí eu convidei a Paty para a gente fazer um projeto para a prefeitura do Musicante Vai à Escola. Foi muito bacana, um projeto legal para ela assumir. Porque assim, a maior herança que o musicanto tem para dar, do que ele já colheu até hoje, é esse cabedal, esse manancial poético e musical e melódico que ele já carrega, né, dentro da sua história. Né? E isso tem que estar junto com as escolas. O musicanto sofreu algumas alterações, sofreu algumas mudanças, de acordo com o presidente que assumiu. A gente não vai mudar de assunto, não, ele vai continuar falando como é essa magia de ser pai. Né? Assim, que a gente vai pegando os afluentes da conversa que aparece. Né? O musicanto sofreu algumas alterações, dependendo do presidente e tal. Eu acompanhei aqui, acho que 3 edições, já apresentando nas emissoras que eu trabalhava o Musicanto, e o Musicanto sempre foi um festival, lá de músicas nativistas, né? Que sempre esteve aberto a mudanças, né? Sempre. Ele já nasceu um festival bastante aberto. Na primeira edição ele já se distinguiu dos festivais meramente tradicionalistas, gauchescos, nativistas, né? Então aí ele começou a se transformar num festival aberto, até porque a abrangência dele sempre foi latino-americana, né? Ou sul-americana, como o Festival Sul-Americano Nativismo. Mas enfim, como foi a magia de ser aí pai? Voltando, qual é que é? Né? Atualmente eu tô papaizão, casa, família, casadão, novamente, né? Tenho um filho de 26 e um de 6 anos. Então, para tu ver. O de 6 anos é o que tem o cabelinho de anjo. O de 6 anos, cabelinho de anjo, o Vicente. E realmente assim, mas é um processo muito louco, tá, Silvio? Porque, claro, eu tive o primeiro relacionamento, a gente teve 2 filhos. Os normais da vida, né? Teve 2 filhos, mas aquela época era uma época muito maluca ainda, não que eu deixei de ser louco, mas agora eu sou um louco comportado, né? E aquela época era tudo muito solto. Então a experiência que eu tive com meus 2 primeiros filhos me amadureceram como pai, mas a paz, a tranquilidade, como é que eu vou te dizer assim, o amadurecimento que eu carrego hoje em dia com a criação desse terceiro filho, né? Eu gostaria de ter tido também essa bagagem toda para os 2 primeiros, né? Porque realmente é um momento único, diferenciado, e é uma magia que só quem é pai consegue saber. Né? É que amadurecer como pai, né? E amadurecer como
um pai de família, a vida proporciona isso na prática, né? Tu não aprende isso na teoria. Não tem como aprender. Não vem com manual de usuário. Você aprende na prática. Aprende na prática. E quando eu fiquei com a Márcia na primeira vez, tinha a Natália, né? Que eu considero minha primeira filha, que ela tinha 10 anos na época, 10 para 11 anos, né? Depois veio o Ariel e a Pietra. E com a Paty também, quando a gente acabou firmando um relacionamento sério, né? A Paty tinha a Pamela, né? Que também considero como mais uma, digamos que seja a quarta filha, né? Do processo todo, e que também estava na margem de 10, 11 anos quando fiquei com ela. E aí veio o Vicente, então eu me considero pai de 5 filhos, né? E alguns desses que você é pai dos 5 filhos também seguiu aí, de repente, uma intenção de uma carreira como a do Fernando Keiber, por exemplo? Assim, ó, a Natália mais velha, então, ela, na verdade, ela tem um pé na musicoterapia, que é uma praia que ela gosta muito, já começou a estudar, parou, também tem 2 filhos e tudo, aquele processo, a vida dá uma guinada e sempre nos acaba jogando para outros lugares que tu não gostaria de estar. Mas o Ariel, que é meu filho mais velho, trabalha com produção musical no celular e está com curso de designer finalizando agora, que ele trabalha também com designer, né? Mas produz e faz as músicas deles, mais na área do hip hop, é excelente baterista e guitarrista também. A Pietra, nem se fala, a Pietra Keiber está com uma carreira já praticamente consolidada, né? Então, se procurar Pietra Keiber no Insta, nas redes, tu vai encontrar muita coisa dela, compõe desde cedinho e está com um trabalho autoral próprio maravilhoso. Recentemente foi postado esse trabalho, né? Ela fez agora há pouco um EP, né? Que foram 4 músicas chamadas Fases, que ela fez uma relação das 4 fases da Lua com as fases da mulher, acompanhando também a questão do ciclo menstrual da mulher, né? Então é um projeto muito intimista, muito lindo e ficou com uma gravação muito boa, um trabalho assim bem profissional mesmo, né? A Pamela dança demais, né? Tem ganho premiações em tudo que é lugar. Não vai seguir oficialmente a carreira de dança, embora eu até gostaria que ela se dedicasse a isso, porque ela é muito boa, ou seja, tudo isso que acontece naturalmente, talvez, claro, por influência nossa, mas tu nota nas pessoas que elas têm aquele amor, aquela devoção, aquilo na veia, né? A Pamela, logo no início que ela começou a descobrir a dança, ela vinha conversar contigo e ficava, viu, Nando, porque eu dizia, só um pouquinho, fala e depois tu coreografa a tua vida, mas primeiro conversa com a gente aqui. Então tu sente assim que aquilo é uma motivação tão forte, eu fico tão feliz por isso, né? Claro. E fico feliz de ver, por exemplo, não é fácil a vida de quem se atreve a querer sobreviver de arte e de cultura. Tu sabe muito bem, né? É bem complicado. É muito chato, é muito difícil, né? É sofrido. É sofrido demais. Então eu, como artista, eu tive que preterir e dar vez ao Fernando Keiber, produtor cultural, né? Então tanto teatro, na música, que é a praia que eu gosto muito de estar presente, eu não faço mais, né? Às vezes convido o Bico para fazer um filme, para fazer uma peça, para fazer... eu digo, não tem como, porque... Você, na verdade, você é músico, você é ator, né? Faz composição, ou seja, você é uma pessoa que domina a arte como um todo, né? E, de repente, hoje você está trabalhando com projetos e a gente já vai entrar nessa seara, nessa conversa aqui. Mas como é o dia a dia do Fernando Keiber, desse artista que Santa Rosa, o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil todo conhece, né? Você é muito talentoso, você é muito inteligente, mas como é o teu dia a dia, assim, ó? Como você começa teu dia? Sabe? Porque todo mundo te vê assim, elétrico, conhece o Fernando Keiber, está correndo, fala contigo, tudo bem, daqui a pouco já sai. É bem elétrico, né? Você começa o dia assim no 220, ou você começa um pouquinho menos e depois a coisa vai fluindo, vai aumentando? Eu tenho que confidenciar uma coisa para ti, que até eu acho que é interessante a gente jogar aqui, não há por que ter vergonha disso, né? Porque eu sempre fui muito de beber, do álcool, né? E durante a pandemia eu tive problemas muito fortes em questão de trabalho, resultado financeiro. Então eu acabei virando um dependente, entende? Então foi um período assim muito ruim, triste. Então eu me tornei uma pessoa que muito amarga, ao contrário do que eu naturalmente sou. Então eu criei uma dependência química com álcool muito grande, que é a única droga, eu acho. A outra droga era assistir televisão, que eu parei. Então era o álcool que... E ele me prejudicou muito e ele me tirou de um foco que eu amo de trabalho, que é acordar de madrugada, entende? Então,
Atualmente, eu já estou 2 anos, desde que passou a pandemia ali, que restabeleceu, começou o fluxo, começou a entrar trabalho, projetos. Por que você sofreu essa situação assim? Foi na época da pandemia, tá? Mas por que isso? O que te levou a ter, né, essa situação na tua vida, esse momento? Na verdade, o que acontece? Em princípio, eu como pessoa, assim, né, minha personalidade, minha característica é a compulsividade. Eu sou muito compulsivo, eu me jogo de cabeça em tudo que eu faço. Então, quando tu vai tomar uma cerveja, tu toma 10. 1 litro de vinho vira 2, entende? Nessa compulsividade natural, né? Eu tive problema de alcoolemia na família, então tem um pouco de herança genética também, tem uma predisposição, né? Eu tenho uma predisposição. E aí junta a questão de aquela sensação às vezes de fracasso, de não ter grana suficiente para pagar as contas da casa, de não ter perspectivas, frustrações de coisas que tu queria fazer, que queria que desse certo, que não dão certo, entende? As reprovações que tu tem diariamente na vida, seja através do teu universo profissional, pessoal, social, tem várias coisas que vão te implicando, né? Então, sim. E tem aquela velha música eu gosto muito de brincar, sou muito brincalhão, né? Mas tem uma música que eu acho que é do Chico e do Lobo, aquela: vejo o coração do palhaço da canção, esparrama tanta gargalhada da boca pra fora, dentro do seu coração pintado, toda tarde de domingo chora. Então tem aquele detalhe das pessoas que são expansivas, muito palhaço e tudo mais, tem os seus momentos de quietude, de voltar para dentro de si, onde bate a tristeza. Tive problemas de depressão bem fortes também, né? E dessa depressão até nasceu uma música muito legal que eu quero ver se eu gravo logo, que é Iê 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 da Deprê, ou Setembro Amarelo, que eu dei o nome, que é muito interessante, que a minha visão, o meu olhar sobre a própria processo de depressão que eu passei. Uma capela dessa música. E como eu escapei dela através também da arte, né? Porque essa música eu estava no fundo do poço, eu parei num cantinho lá da casa da mãe, que eu estava morando lá, uma mesinha baixa que tinha, eu sentei, peguei um papel, tem até hoje anotado lá, e fui escrevendo a letra, né? Veio vindo a ideia, e quando eu terminei a letra, ela praticamente ficou pronta, não tive que alterar nada. Já peguei o violão, fiz um Mi maior de gavetão e automaticamente saiu a melodia, né? E no ato já anotei as cifras, tudo, e está lá a folhinha anotada, e assim como veio, que eu vejo assim, a pessoa que é compositora e que compõe com a alma, assim, que depende do processo de inspiração, ela é como se fosse uma antena parabólica, eu imagino isso, entende? Sim. Eu acho que há tantas energias de tudo que passaram, há tanta informação no ar, há tanta gente que já fez tanta coisa e que paira por aí, que às vezes o ato de compor ela se transforma como se fosse quase uma psicografia de algo que estava aguardando nascer. É tanta informação, é tanto talento, é tanta coisa para desejar fazer, tantas situações em que você tenta agir e não consegue. Tudo isso acaba se tornando como se fosse um vulcão dentro da pessoa, dentro do artista, no caso você, e que de alguma forma precisa ter uma erupção. Exato. Foi mais ou menos isso. Porque assim, geralmente quem lida muito com a arte, ao natural, né, que a gente não, muitas vezes não é uma opção. Para mim não foi uma opção de vida, eu vou trabalhar com a arte, com a cultura. Claro. Mas é uma coisa assim que vem como se fosse um dom, um dote, ou às vezes até um karma. É um dom. Karma não, tenha karma. O karma tenha karma nessas horas, muita karma nessas horas. Só muita karma, mas o karma de sofrimento não. Mas esse tu não. vive realmente como se tivesse a flor da pele sempre, né? Como se tivesse... E uma capela dessa música, um trechinho. Andei com pouca fé e ferido, sentindo que sem nada teria sentido. Mas o tempo prova o quanto a gente anda equivocado, antes só que mal acompanhado. Aí tem um problema distante, não adianta eu pensar em seguir adiante. O tempo também traz uma verdade tardia, eu sou a minha pior companhia. Porque, e aí vai, olha, nem lembro direito. Mas só essas 2 estrofes aí que você cantou, que você fez essa quebrança, já dá pra gente ter uma noção
né, do desabafo e do alerta que você faz nessa letra, né? E aí a visita ao psiquiatra, eu procurei alguma forma de remediar, sem mim eu não consigo viver. Como é que é? Tomei algumas drogas que o psiquiatra otimista disse de fazer bem. Você retrata uma situação, os meios que você buscou para tentar se livrar daquela triste situação, e você faz um alerta para as pessoas de como se livrar dela, né? Você faz um alerta. Então é uma música que completa muito aquela tua passagem, que foi uma passagem. Porque assim, claro, eu por um tempo ainda eu ministrei alguns medicamentos, né, para dar um equilíbrio, mas eu agora estou praticamente meio ano sem tomar medicamento, e o processo todo de cura, seja qual for a doença, e a depressão é uma doença, né, o processo de cura, ela nasce dentro de ti mesmo, né, não adianta, por mais que tu visite psicólogos, psiquiatras, experimente todo tipo de remédio, existe um botão interno que é tu mudar a chave, tu mudar o teu foco, e aí tu conseguir, tu mais do que qualquer pessoa acha alternativa para sair disso. Só que tem um ponto dessa história toda em que muitas vezes tu precisa de ajuda. E tu tem que ser humilde o suficiente para saber quem é a pessoa para quem tu vai recorrer e dizer assim, por favor, me ajuda, me dá uma mão aí. Que às vezes não está, né, essa ajuda, às vezes, nós já vamos terminar essa fase do Fernando aqui, às vezes essa ajuda não está apenas, né, num profissional, psicólogo ou psicanalista, ou enfim, não está no médico. Muitas vezes a ajuda está nos amigos, né? Exato. Ou na família. Olha, tem vários lugares, tem sinais por todos os lados. Sinais por todos os lados. Teve uma artista uma vez que disse uma frase, e ela disse essa frase, eu acho que para tentar mostrar apenas a motivação de vida de cada dia das pessoas, mas eu acho que ela não teve noção, e você que a conhece, não teve noção do tamanho da importância da frase que ela falou para justamente pessoas que viveram esse momento como você viveu. Quem disse foi a Xuxa: eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Isso é importante, né? Você dizer para você mesmo: eu quero me livrar disso, eu posso me livrar disso, e eu vou conseguir me livrar disso. É fundamental, na verdade, que tu tenha, porque assim, o teu pensamento é fluxo de energia, entende? Fluxo de energia. É provado, né? Então, se tu tem um condicionamento positivo, tu atrai as coisas positivas. Se tu tem condicionamento negativo, tu atrai as coisas negativas. Muitos artistas daquele período em que a AIDS matava, né? Foi o caso do Renato Russo, Cazuza, etc e tal. Lauro Corona, que foi ator. O Lauro Corona, que geralmente foi naqueles períodos down, de baixa, de depressão, de amargor, é que eles abriram a guarda para... Entende? Eu tenho que citar também o Carlos Augusto Strasser, que também foi um ator também que, naquela época. Bom, aí hoje... Fernando Keiber, um artista, um músico, um compositor, como a gente já viu aqui, né? E tenho certeza que a hora que ele lançar essa música aí nas redes sociais, nos canais de YouTube, vai fazer um grande sucesso e vai ser uma grande reflexão também, né? Por isso que é Setembro Amarelo? Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Então vai fazer sucesso. Eu tenho uma certa restrição assim, porque eu tenho medo do tiro sair pela culatra, né? Então eu quero ainda trabalhar ela e quero conversar com as pessoas que trabalham com a tua inteligência, direta, entende? Com a tua inteligência, com o teu talento e com a tua visão que você tem, duvido que seja pela culatra. Eu tenho medo que daqui a pouco os caras dizem, tá fazendo graça com um assunto tão sério, mas é que trazer a experiência pessoal é importante para isso. Mas tu falou como é que era o meu dia a dia, então é assim. A maior parte do tempo em Santa Rosa, tá? Tem algumas viagens, eu trabalho muito com a Outro Porto, que é uma associação de Pelotas que está com projetos incríveis, tem milhares de projetos que a gente atua junto lá. Quem coordena e quem leva mais ou menos é como é que diz, o capitão da nave, da nau lá, é o meu irmão, o Duda Keiber, né? Eu tenho algumas pessoas com projetos que eu tenho de parceiros em Porto Alegre, né? E agora eu estou menos, teve uma época que eu andava muito, eu tive já 2 acidentes de carro feio, e com família e guri pequeno e tudo, eu disse, tem que tirar o pé do acelerador. E também porque o universo online facilitou muitas coisas, né? Então eu acordo sempre pela manhã, em torno das 5, 5 e meia, né? Direto, cafezinho preto, um chimarrão, o meu espaço está montado, me organizo direitinho, tomo uma ducha e aí eu estou vivo. Então aí eu sento e trabalho. Então agora eu sei porque que o Fernando Keiber é tão assim energético, né? Café
e chimarrão, ou seja, ele dá uma dose forte de cafeína ali. Já começa bem. O motor aquecido. Aquecido, né? E aí vai. O motor e os pneus aquecidos já. Exatamente. Bom, você, um artista, um músico, um compositor e tal, com um talento, bom, talento nem se fala, porque o que mais ele tem é talento, o que mais ele tem é competência, né? Embora o meu talento, né? Não, mas ultimamente está mais lento. É que você precisa começar a andar devagar para poder ter velocidade, né? Tudo é assim. Tem que pegar o embalo. Tem que pegar o embalo, exatamente. Então, assim, agora, por que você optou hoje, aí já vamos trazer um pouquinho para o hoje que a gente estava falando, em trabalhar com projetos e não com a tua arte? Música, composição, né, tudo que você fazia. Por que hoje você trabalha mais voltado a projetos? Financeiramente é melhor? Basicamente por causa da questão financeira. Ou é desafio? Porque o projeto é complicado montar. Não, é que assim, tu sempre vai tentando buscar, né, aquelas soluções dentro da tua área para que te mantenha que te dê subsistência, para que te mantenha vivo tu e a tua família, né? Então eu já tive escolas de música aqui, já tive escola de música em Porto Alegre, já tive estúdio, já tive banda, já tive grupo de teatro, já tive tudo, entende? E essas experiências todas, elas assim, é muito complicado, é muito difícil tu sobreviver dessa arte. Tu montar um bom espetáculo, circular com esse espetáculo e ganhar dinheiro com ele. Tu fazer um show bacana. A gente tinha a banda Bife de Búfalo, que era uma banda de música satírica, né? Teve, logo que foi lançado aqui, tinha 2 fã-clube, um aqui em Santa Rosa, um em Santo Cristo. Tocava adoidado pelas rádios aí. E aí a gente foi, não saiu daqui, não emplacou, até um dia que a gente fez um show em 13 de maio, deu casa vazia, aí depois daquele show, também na correria toda, me estourou uma úlcera, eu acabei parando, hospitalizado, aí meus irmãos que faziam parte do projeto, um voltou para trabalhar, que tinha pegado licença interesse, né, em Brasília, outro voltou para Pelotas e paramos, depois voltamos com a banda de novo, estava muito bem, paramos, depois voltei em Porto Alegre. Então, assim, é uma coisa que tu põe fé e acredita por ser algo de humor, algo irreverente, né? E que as pessoas gostam, chamam atenção e pode vender mais. É que você tem realmente, né, um lado voltado muito forte para o humor, né? Você tem. Naturalmente eu gosto. Você tem, naturalmente. Eu acho que eu sempre gostei de ver as pessoas rindo, então eu procuro fazer elas rirem, né? Para eu ter esse prazer de ver as pessoas. E falando nesse humor, lá no Musicanto, a música era Placa Mãe? Minha Placa Mãe. Minha Placa Mãe, isso. E ficou, acho que em quarto, não, em quinto, alguma coisa assim. Ela não chegou a emplacar entre os 3 primeiros, mas ganhou como música mais popular. Você achou que aquela música, de repente, naquele Musicanto lá, ela ia... Não, porque o público vibrou. Não, aquela música ela é bacana, entende? A gente fez uma embolada pop, ela tem uma letra divertida, que também é uma experiência que eu passei quando eu trabalhava com meu ex-sogro, né, o pai da Márcia, lá em Taió, em Santa Catarina. Tudo tem um significado. E nessa época lá a gente trabalhava com mapas, catálogos telefônicos, um jornal, que era o Jornal Mercosul, que ele editava lá, né? Então eu trabalhava e eu editava aquele jornal dele no como é que é o nome daquele programa? Eu acho que está até na letra da música. E aí deu um pau no computador, né? E aí o monitor começou a ficar vermelho e estragou o monitor. Aí depois a gente foi ver, os arquivos tinham se apagado. E aí fomos ver se recuperava o arquivo, não recuperamos o arquivo. Aí você e eu tive que partir da estaca zero, né, daquela música. E aí nesse momento de puto da cara que eu tava, acabou brotando também a música Minha Placa Mãe, né? Que eu faço uma relação entre uma relação... E que caiu bem. Bom, voltando, eu só voltei nessa questão da música porque... Tem a tua veia humorística, né, que você usou muito do humor e agradou demais. E você é um cara que sempre se mostra muito feliz, né, Fernando? Sempre se mostra muito feliz. Conversar contigo é prazeroso demais, é alegre conversar com o Fernando, é alegre estar perto do Fernando porque ele contagia todos eles, todas as pessoas que estão juntos são contagiadas pela alegria, pela motivação, enfim, você é assim, né? Em casa talvez não seja tanto, né, porque é pai, é esposa, é isso e aquilo, mas fora você é. Eu sempre te vi dessa forma, né? Que às vezes assim, quando tu não está bem, é melhor que tu não te exponha e não passe, né? Se tu tem algo para passar para as pessoas, que seja
coisas positivas, né? Alegria. E baseado na pergunta que eu te fiz anteriormente sobre a questão dos projetos, se era melhor trabalhar com os projetos, melhor financeiramente, ou com música, enfim, com o teu trabalho, com a tua profissão, você está dedicado aos projetos. Nesses projetos, dá para fazer uma avaliação de como está a cultura hoje, baseado nesses projetos? Porque é difícil fazer um projeto. É projeto da lei isso, lei aquilo, lei cantil, lei não sei o que e tal, e tem que viabilizar, e poucas pessoas têm o conhecimento da forma como você tem, porque você realiza projetos. Tem pessoas que apenas tentam viabilizar um projeto. Você realiza, você vai do começo ao fim e depois, né, faz a obra que o projeto se propõe, né, e publica. Como foi aí um trabalho que você fez, que eu achei super legal, e vou citar os nomes aqui que eu não tenho por que não citar, que foi com o Anderson Farias, foi com a Ângela dela Justina, que eu achei magnífico, aqueles desenhos, aqueles bonequinhos ali e tal. Vocês fizeram acho que 2 vídeos, né? Foram acho que 4 historinhas em vídeos, né? Foram 4, eu vi 2, mas achei fantástico aquilo ali, né? Foi... Ali teve, claro, a tua participação no projeto, e eu acho que do Anderson Farias também, né? O Anderson Farias é que fez a parte da produção audiovisual, né? Que eram histórias infantis. Então ele elaborou, ele manufaturou os bonecos, né? E a Ângela com a voz. Entrou com a voz, a interpretação da música tema, voz. Eu fiz a música tema, que era uma composição da Ângela também. Que era do filho dela, na verdade, que era do filho dela e do Dudu. Isso. E aí também fiz esse arranjo da música e da trilha para esse espetáculo. Então é bem isso, sabe? A minha vida inteira eu dediquei a isso. Então, ou seja, desde cedo eu já fiz livrinho pocket, né? Já participei de coletâneas de poetas, já fiz o CD, né, com o Bife de Búfalo, fiz CD individual do Território Inimigo, montei shows, ajudava a prefeitura aqui teve o Mulher Encanto, que eu durante 8 anos organizei, na Semana da Mulher juntava a mulherada, então eu organizava, fazia o convite, subia ao palco, tocava violão e piano e acompanhava elas tudo e apresentava, fazia de tudo. Então assim, eu sempre tive à frente da execução. Da execução, né? E hoje, a cultura hoje, com esses projetos que você faz, que você realiza, que você trabalha, como você vê a cultura hoje? Hoje que eu falo, estou falando em 2025, 2024, 2023, de 2019 para cá, mas da cidade onde você mora e do país. Eu tenho trabalhado mais nesse momento com assessoria, consultoria, elaboração, acompanhamento, não só elaboração, encaminhamento, defesa do projeto em qualquer seara que ele for inscrito, mas como depois o acompanhamento da execução dele, relatório físico-financeiro, acompanhamento da prestação de contas, até a entrega da prestação de contas final, e ainda assim, às vezes, quando surge alguma diligência ou coisa, eu tenho que voltar ao projeto para ajudar a resolver as pendências que ficaram, para poder ter a prestação de contas homologada. Então, o universo que eu tenho de análise, porque eu não sou um conhecedor assim do que acontece fora, né? Porque o mundo, na verdade, acontece muito mais fora desses poucos recursos que tem, né? Porque, por exemplo, quando surge agora o último da Lei Aldir Blanc aqui, foram praticamente 55 projetos, se não me engano, e ele vai ser aprovado e contemplado 15 ou 20. Então isso a nível local, né? A nível nacional muito mais ainda, quando surge algum edital, alguma coisa, são milhares de projetos e o funil é muito curto, né? Então tu nota que esses projetos que ficaram sem ter sido contemplados nesses editais, nessas leis, sem terem recebido recursos, eles por si só não morrem. Muitas vezes as pessoas estão seguindo a vida, só que é difícil, né? Então tu tem um panorama geral assim da cultura do Brasil. Na área das leis de incentivo à cultura a gente teve uma melhora que foi, na verdade, o fim da pandemia, né? Que foi o que deu um baque muito grande, né? Que a parte da área artística foi afetada no Rio mesmo, muito penalizada. Né? E o fim do governo Bolsonaro, que era um governo anticultura também, né? Que era complicado de trabalhar também. Tá? Então eu acredito que isso aí deu uma amplitude. Para ter uma ideia, por exemplo, a gente teve a primeira lei Paulo Gustavo, que o governo federal anterior tentou não aprovar ela de qualquer maneira, né? Tentou vetar de qualquer maneira, mas foi a força da comunidade cultural junto com os representantes no Congresso Nacional que fizeram com que a lei Paulo Gustavo, que foi a primeira iniciativa que teve, vingasse. Por que acontece? Tem a lei de incentivo à cultura federal, que é a lei Rouanet. Essa segue um fluxo normal, tá? Tu encaminha o projeto, tu aprova o projeto,
tu capta o recurso junto com as empresas que têm imposto de renda e tributo pelo lucro real, o dinheiro entra na conta do projeto, tu executa o projeto. Então tem várias etapas, tu tem que ter aprovação no Ministério da Cultura, aprovação na Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que é um órgão que analisa após a admissibilidade do Ministério, e tu tem que ter aprovação da empresa patrocinadora. Mas como toda lei de incentivo à cultura, ela tem dois pés, né? Ou seja, um delas é o incentivo, que no estado é o ICMS, no governo federal é o imposto de renda, e as leis municipais que têm de incentivo nos municípios, aí elas têm o ISS ou até o IPTU, que elas podem separar uma parte e transformar em projeto. Nós não temos. São pouquíssimos municípios do Brasil que têm incentivo, né? A lei de incentivo. E junto com esse incentivo fiscal tem os fundos de apoio à cultura, né? Então no Brasil tem o Fundo Nacional de Apoio à Cultura, o FNC, aqui na lei estadual, junto que é a lei 13.490, né? Ela se divide na LIC estadual e no FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura Estadual. A lei 8.313, que é do governo federal, se divide em Lei Federal de Incentivo à Cultura e o FNC, Fundo Nacional de Cultura, né? Então, esses fundos é o quê? São dinheiro próprio represado do governo. Aí tu não precisa passar em empresa. Tem que abrir em editais para a pessoa mandar projeto, aprovar e receber o recurso, né? O que aconteceu, voltando à Lei Paulo Gustavo, tinha uma parte represada no Fundo Setorial do Audiovisual, que é como é que é a sigla dela? É SAV, né? F, não sei. Mas é o Fundo Setorial do Audiovisual e tinha do Fundo Nacional de Cultura. Então, os dois juntos fecharam 3 bilhões e 600 milhões de reais que tinha, guardado lá em caixa, tá? Sendo que 70% era do Fundo Setorial do Audiovisual, 30% do Fundo de Cultura normal, né? Aí o que foi feito? Foi feita a ideia de pegar esse pacote inteiro e distribuir para todos os municípios do Brasil. Aí proporcionalmente, né? Santa Rosa ganhou em torno de uns 500 mil reais, Porto Alegre 2 milhões e tanto, então conforme o número de habitantes, etc e tal, se rateou isso aí. Então foi uma maneira de pegar todo esse recurso e capilarizar ele, fazer chegar lá cada município do Brasil. Bom, tivemos uma aula aqui, né, de captação de projetos com o Fernando Keiber, que ele trabalha com isso, mas o que eu quero complementar a minha pergunta dizendo, fazendo o seguinte questionamento. Os municípios, eu não vou falar só de Santa Rosa não, vamos falar no nível geral também, porque ele vai para Pelotas, ele vai para lá, vai para cá. Os municípios investem em cultura e acreditam na cultura como deveriam? Em linhas gerais, não. Em linhas gerais, não. São, na verdade, raros. Porque tanto se fala em cultura, né? Tanto se fala em cultura, em valorizar a cultura, em fomentar a cultura, tanto a nível nacional, estadual. Agora eu entro com um pouco do estado também, municipal, mas pouco se vê isso, né? Somente alguns lá conseguem fazer alguma coisa e tal, mas de uma forma geral, eu particularmente, por exemplo, vejo poucas produções de filmes, né? Eu que sou ator, trabalhei em 5 filmes apenas e em Florianópolis. Sim. Aqui no estado nenhum. Mas esse é um aquecimento que está tendo, sabe? E justamente advindo dessa política, né, pública de cultura também, né, que a lei do audiovisual proporcionou muita produção interessante no Rio Grande do Sul, né? A própria lei Paulo Aldir Blanc, que veio depois, também tem muita gente produzindo. Então, de alguma maneira, houve esse novo aquecimento a partir da nova ótica de visão, tu entende? Por exemplo, Pelotas tem uma Secretaria de Cultura, sempre teve e manteve, né? Porto Alegre tem Secretaria de Cultura, teve e manteve. O Estado tinha Secretaria de Cultura. No período em que teve o Sartori, eles fundiram Secretaria de Esporte, Cultura e juntos, né? A tal da Sedactel, que ficou, parece o nome de uma linha, de uma empresa telefônica. E aí, quando veio o governador Eduardo Leite, com a Bia Araújo sendo a secretária de Cultura, o primeiro processo que eles fizeram foi separar de novo e dar a Secretaria de Cultura. Então, o primeiro foco, o primeiro ponto positivo, o primeiro sinal positivo de que uma gestão pública tem interesse na cultura é dar uma aposta prioritária para ela. Porque eu penso assim, você pode me corrigir, tá? A gente está falando sobre cultura, sobre arte, enfim. Eu penso assim, da minha forma como eu analiso, né? Eu, se fosse tentar viver do teatro, eu morreria de fome, tá? Morreria de fome, sinceramente. Eu, se fosse tentar viver do cinema, eu morreria de fome. Se eu fosse tentar viver da televisão, de onde eu já estive,
eu morreria de fome. Eu acho que aqui em Santa Rosa, você pode discordar de mim se você quiser, na área da cultura, da arte e cultura, eu acho que falta incentivo para que artistas, pratas da casa, artistas daqui possam fazer alguma produção. Eu vou puxar pela minha, tá? A sua é a música tal, e você trabalha com os projetos. Vou puxar pela minha, que é realmente a dramaturgia, né? Então, eu acho que falta um pouco de incentivo para que profissionais daqui possam fazer uma produção de cinema, de TV, de teatro, mas não é todos que têm, né, essa facilidade ou dificuldade, mas encara. Resistência. Acho que essa é a palavra, realmente, resistência. Acho que falta aqui em Santa Rosa isso, para que atores velhos como o Silvio Brasil, que hoje eu estou velho, né? Nós somos uns anciões já. Pois é, está quase. Quanto tempo? Está quase, a gente já é um ancião. Mas que outros também tenham oportunidade de mostrar o seu talento, e não, o talento não só na interpretação, como na produção, na fotografia, na edição, porque o televisão, cinema e teatro são todas as áreas juntas, né? Exato. Eu acho que isso falta. Por exemplo, vou citar um exemplo para você. Eu não sei se eu tenho certeza que você também acompanhou. Santa Rosa Mostra Gramado, né? Que teve aqui, eu acho que 2 ou 3 edições do Santa Rosa Mostra Gramado. Sim, nasceu comigo e com o Miguel Oliveira. Inclusive, nessa época eu trabalhava na Secretaria de Estado da Cultura, e a Liege Nardi era presidente do Instituto Estadual de Cinema. E como era bom. E ela organizava o Festival de Cinema de Gramado. Aí veio essa ideia de trazer a mostra do cinema de Gramado aqui. E foi legal, a gente conseguiu fazer, eu acho que 2 edições da mostra, e depois ela virou mostra de cinema mesmo, não de Gramado, até teve áreas de festival de cinema que era para rolar, e até está no calendário de eventos. O calendário de eventos do município, que foi uma lei agora de dezembro de 2024, todo ano tem uma nova lei, né, retificando e estabelecendo quais são as atividades do município, né, de janeiro a dezembro do ano posterior. E essa lei aí tem 378 eventos, dentre eles 109 eventos voltados à cultura estritamente, né? E ali tem, todos esses eventos estão lá elencados, né? Esperando nascer de novo. Como você interpreta, Fernando Keiber? Porque hoje em dia, quando se vai para as redes sociais falar de lei de incentivo à cultura, lei Rouanet, lei Paulo Gustavo, lei Aldir Blanc, que é para a cultura e tal, já vem aquela metralhadora, né, de gente criticando. Como você vê essa falta de informação das pessoas sobre essas leis que tanto incentivam a cultura? A lei Rouanet, por exemplo, vamos tocar a lei Rouanet. Falou da lei Rouanet, pronto. Né? Já vem aquele turbilhão de críticas, e muitas vezes de pessoas que não têm ciência realmente do que é uma lei Rouanet, né? Eu já fui mais bélico com relação a isso, né? Mas não só por defender a questão da lei, que eu conheço ela de dentro para fora, de fora para dentro, e sei quanto essa visão é errada, né? Mas por querer tentar ajudar as pessoas a saírem do poço da ignorância, né? Só que tem pessoas que não são ignorantes, elas agem de má fé, entende? Então chegou num ponto agora que eu não dou mais atenção. Eu não vou ficar tocando tambor para maluco dançar, entende? Cada vez que tu fala, vem uma réplica, uma tréplica, uma quadréplica, de pessoas totalmente ignorantes, desprovidas de conhecimento e sem interesse em aprofundar o tema e entender e conhecer, e as outras por maldade mesmo, por má fé, para poder realmente fustigar uma classe, né, de trabalhadores que talvez tenham, segundo eles, uma correlação maior com tal bandeira política. Então virou uma coisa assim, uma gritaria insana, burra. Então eu faço o meu trabalho e não tenho batido muito, mas eu estou sempre à disposição para poder explicar como é que funciona a Lei Rouanet, como é que é a capilaridade dela, qual é que é o alcance que ela tem, quanta coisa interessante que acontece em todos os segmentos culturais do Brasil, graças a ter esse incentivo, e como é difícil ser incentivo, como tu falaste. Eu também, agora há pouco tempo a gente fez os Auris, que é um espetáculo que a gente encenou a lenda do Negrinho de Pastoreio com músicas do cancioneiro gaúcho. Fizemos 4 apresentações no Sesc, com o valor, se não me engano, foi do Fundo Municipal de Cultura de Santa Rosa. Ou seja, felizmente a gente pegou esse valor, conseguiu construir, fazer cenário, fazer cenografia, fazer figurino, ensaiar, apresentar para 4 edições com a casa lotada. Só que, infelizmente, quando terminou esse
parte fechada do projeto, nós ficamos com um produto parado, porque a gente não tem aonde colocar. É lindo, a lenda do Negrinho do Pastoreio, pelas mãos do Simões Lopes Neto, é simplesmente fantástica, uma das coisas mais lindas que o Brasil tem, né? Como são as lendas todas e como são os escritos todos do Simões Lopes Neto. Então, se a gente fosse depender de ter que carregar o Negrinho do Pastoreio, carregar um espetáculo ou outro teatral, teríamos morrido de fome. Então, nesse momento... Por que será que o povo... Desculpa, mas eu tenho que falar. Por que será que o povo não consome cultura? Isso que é uma questão, né? Porque é cultural mesmo, cultura cultural. Cultural quer dizer o quê? Quando a pessoa se afasta da leitura dos livros, de frequentar salas de cinema, de ir em shows, de frequentar peças de teatro, etc. e tal, isso é uma cadeia de retrocesso que vai acontecendo. E se tu não tem um incentivo, seja do poder público ou de outras formas, que façam atrair essas pessoas de novo para esse universo cultural, fica bem complicado, né? Nós temos, por exemplo, hoje o Sesc, que é a nossa grande bandeira de luta aí, né? É ele quem traz no teatro dele várias peças de todo o Brasil, vários espetáculos de todo o Brasil. Graças a ele. O Sesc faz um trabalho magnífico com relação a isso. O Sesc faz um trabalho compensatório maravilhoso. Né? E que o Estado e o município não têm, a não ser através desses dispositivos, né? Que é liberar os recursos para poder fazer os projetos onde isso aí, essa cadeia toda se desenvolva. Mas aqui a gente tinha o Cena Viva, tinha o Festival de Teatro do município mesmo, depois teve o Cena Viva aqui, que é um festival de teatro, de mostra de teatro, que era muito legal. E esse aí morreu há muito tempo. Há muito tempo. Entende? Eu acho que a última vez que teve, eu não quero cometer nenhum engano aqui, foi justamente quando eu vim para Santa Rosa, que eu estava na Rádio Santa Rosa, fiquei 8 anos na Rádio Santa Rosa, se eu não me engano foi em 2008, 2009. Se eu não me engano. Se eu não me engano, foi em 2008, 2009, inclusive no último ano, junto com uma feira do livro, que aconteceu ali no Parcão, que deu uma chuva danada e a lama tomou conta ali daquele local. Eu sei que eu voltei a... Não quero me enganar, se eu tiver... Salvo engano, viu, gente? Eu voltei a residir aqui em 2017. Agora tem um ponto muito interessante falando em política, em movimentação e tudo, que a gente tem o Conselho Municipal de Política Cultural, né? Que ele... não está muito atuante, mas devido a várias situações, e agora está com nova diretoria, com sangue, né, quente aí, louco para trabalhar, o Dalton Martins, o Careca, o Juliano e o Wilson Kunzler, né, estão à frente do conselho, então a gente vai atuar junto com eles para tentar dar um boom. Mas, por exemplo, eu voltei para Santa Rosa em 2017, que eu voltei trabalhando naquele período ali do Musicando. Fiquei com a Paty, nos juntamos, casamos, tivemos filho, e daí eu me reestabeleci aqui em Santa Rosa de novo, ou seja, 8 anos, não faz muito tempo, né? E desde o período que eu vim aqui, eu vi um recesso, cara. Sabe quando é aquela ressaca do mar, que às vezes vem um tsunami, arrasta tudo, e depois o mar seca e volta lá para trás? Pois a gente teve um grande tsunami que foi em 2016. Nós tivemos aqui em 2013, foi feita a unificação de todas as leis que tinham de cultura do município, se unificaram na Lei 5.036 de 2013, que criou o Sistema Municipal de Cultura. Então ali a lei que era do fundo veio ali para dentro, a lei que era do Conselho Municipal de Cultura ali para dentro, então essa lei unificou, foi muito interessante. E dentro do Sistema Municipal de Cultura tinha algo que era um dos como é que se diz, segmentos dentro dali que era imprescindível, que era cada município ter o seu plano municipal de cultura. Dali nasce o estudo de plano municipal de cultura, que evolui até 2016, quando então, editado pela primeira vez o Plano Municipal de Cultura de Santa Rosa. E é pela Lei 5.336 de 2016. Aí o anexo dessa lei, a lei é uma página, institui o plano, aí o anexo é o plano. Tu lê o plano, é maravilhoso. Ou seja, tu vê que teve um trabalho muito legal, muito bacana. Só que a partir de 2016, coincidindo quando eu chego em 2017, as principais entidades signatárias que assinaram o plano, né, como foi o caso da OCIP Cidade Interativa, a APLAS, a Associação dos Artistas Plásticos, a ASES, Associação Santa Rosa dos Escritores, a OCIP Musicanto, que mais que tem? Ou seja, essas entidades que atuavam com força, a partir dali, fecharam as portas. Você era criador de qual OCIP? Você era um dos criadores de qual OCIP? Eu fui criador da OCIP Cidade Interativa também, junto com a galera,
E eu trabalhei junto com o João Antônio, eu morava em Porto Alegre, analisando o estatuto tudo para o CIP Musicanto, ajudei a formalizar o CIP Musicanto, né? E fui fundador da ASES, Associação Santander dos Escritores. A APLAS não, porque a única coisa que eu pinto é o 7. E a partir dali a coisa não fluiu mais. E aí, para tu ver, as pessoas que assinaram e as entidades que assinaram esse plano, cara, quando era assim um momento que tu tem né, o plano instituído, agora vamos botar para rachar, agora nós vamos pegar e ver o que são as prioridades a curto, médio e longo prazo, o que nós vamos poder fazer para melhorar a cultura. E entenda-se cultura pela dimensão simbólica, que é muito importante, né, que caracteriza exatamente o que é aquele povo daquela região, daquela cidade, né? A dimensão social é quanto ela representa de benefício para a sociedade, né? E a dimensão econômica, que é muito importante, o quanto os eventos e o dinheiro que flui na cultura atrai de novos investimentos, de visitantes, de turismo, de impostos também sobre o que é consumido, pago, e tanto de serviço como de aquisição, seja lá o que for. Então é uma máquina a cultura que gera coisas maravilhosas, né? Em várias dimensões, inclusive na econômica. E quando era hora de dar esse passo, de fazer a coisa realizar, não sei se parece que foi uma crise pós-parto ou o que foi, uma ressaca do mar mesmo, a coisa veio. E realmente, aí o conselho não conseguiu operar direito, né? Será que teve uma debandada geral das pessoas, das setoriais do conselho que não tiveram interesse? Aí logo que eu vim para cá, os caras me pediram para ser presidente do conselho, eu fui, né? Disse, não, vamos encarar isso aí por um tempo, que eu estava cheio de gás. Aí peguei exatamente o conselho no período da pandemia, consegui criar uns grupos de WhatsApp que funcionem, que a gente ainda tenta mobilizar as pessoas pelos grupos de WhatsApp, porque na época não tinha o que fazer. Tanto que a reunião da minha posse ela foi mista, meio online, híbrida, né? Online. Você não acha que a cultura hoje precisa atrair justamente aqueles que não têm a chance de ter um projeto cultural, que são as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade no país e no estado e município? Porque falou em cultura, falou numa peça de teatro, tem um ingresso, aquelas pessoas não têm como pagar. Por mais que tenha a apresentação com cobranças de ingresso ou não, mas tirar daquele ponto central e levar para as vilas, por exemplo? Essa dimensão social é necessária. E aí que precisa de dinheiro de ordem pública. Porque isso não é gasto, é investimento. Investimento. Quando o dinheiro público vem e paga uma pessoa para ir trabalhar com oficinas de teatro, leva pequenas peças de teatro de rua para as comunidades, tu está fazendo o quê? Tu está maravilhando a vida daquelas pessoas. Tu está dando a oportunidade delas crescerem, como dizia Einstein, uma cabeça que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. E um coração que se abre a uma nova experiência sensorial jamais volta a ser o mesmo. Então, isso aí, como tu falou, nós estamos morrendo de fome se fôssemos só artistas atualmente. Então, como é que, a menos que a trupe, o grupo, ou seja, já está super bem colocado, já tem grana bastante e tem uma consciência social e resolve por si só fazer trabalho comunitário. Que é o que acontece. Que muitas vezes o que acontece, as pessoas que se doam e fazem o trabalho comunitário, entende? Mas se tu pega, porque quem é que está em vulnerabilidade? Se eu e tu tivesse agora só vivendo do teatro, nós seríamos... Em alta vulnerabilidade. Nós estaríamos em alta vulnerabilidade. Alta vulnerabilidade. Entende? Aí como é que tu vai emprestar dinheiro para quem está com dívida em banco? Exatamente. Não, por isso que eu te falo. Porque por isso que precisa ter, por isso existe a Lei Rouanet, que esse pessoal todo enche a boca para falar bobagem, porque a Lei Rouanet exige contrapartida social, exige acessibilidade, seja ela arquitetônica, atitudinal, comunicacional, tá? Para que o projeto seja aprovado. Para isso existe a Lei Aldir Blanc agora, que é a Política Nacional Aldir Blanc, tá? Que também ela prevê que tu tenha que ter contrapartida, gratuidade, fazer ações para democratizar esse acesso às pessoas que não têm esse acesso. Então, graças a esses mecanismos que a gente tem, que nós podemos cumprir esse cunho social que a cultura deve fazer. E que falta. E que as pessoas têm direito, é constitucional, todo cidadão tem direito à cultura, né? Só que quem é que tem acesso à cultura? Exatamente. Direito tem. Direito tem, o acesso é que é eu difícil. também tenho direito a ter uma Ferrari. Estou vivo, mas o acesso a essa Ferrari. O acesso à Ferrari. Só que para mim a Ferrari é um Fusca. O Fusquinha é bem pago, para mim já está bom. Para mim Então tem coisas assim que tu pode levar para as pessoas que às vezes parece
pequenas ações e faz uma modificação muito grande na vida das pessoas. Uma vez eu já tive uma Ferrari. A Ferrari 147, conheceu? Essa sim. Ferrari eu ando até hoje, não sei quem é que está me ferrando. A 147 era o Fiat. O Fiatzinho 157. Aquele era uma Ferrari. Foi uma Ferrari para mim a primeira vez que eu tive um carro. Sim. Foi uma Ferrari. Para encerrar, vamos lá, a parte mais difícil desse podcast com o Fernando Keber. Eu estou super orgulhoso aqui, feliz, honrado, enfim, né? Queria poder ouvi-lo mais. Deu para ver que ele é um empresário assim, ó, né? Da arte, da cultura, que tem todos os conhecimentos, e por isso que ele faz esse trabalho maravilhoso, desenvolvendo a cultura aqui em Santa Rosa e no estado também. Como dizia o Peninha, né, Eduardo Bueno, não, aqui eu falo o que eu quiser, as pessoas vão assistir, não vão buscar informação, saber se essa data é certa, se a lei é certa, não sei o quê. Mas eu desafio, podem buscar as informações, que isso vai ser certinho. Política, Fernando Keber. Política, a parte mais difícil, né? Não é difícil. A parte mais, eu vejo a parte mais difícil, mas assim, eu admiro a tua coragem. Tá difícil, eu admiro a tua coragem. Eu admiro porque hoje o que mais me deixa triste é estar vivendo uma época no Brasil, nesse país tão rico de cultura, mas que falta levar cultura para quem precisa de cultura. A riqueza é rico, às vezes dentro do solo, só falta tirar. Exatamente, não, é rico em quase todos os aspectos, né? É muito rico, mas que é de uma pobreza enorme quando se trata de liberdade, que às vezes a gente tem a liberdade cerceada, não tem direito a falar o que pensa. Hoje, principalmente com a ferramenta chamada internet, tu é metralhado a qualquer momento. Eu te admiro porque já li alguns comentários teus que eu digo assim, nossa, o Fernando Keber comentou isso, que coragem que ele tem, coragem que eu não posso ter atualmente, porque se eu tiver a coragem de ir contra, por exemplo, algum sistema ou algum candidato, algum político do país, eu vou levar uma metralhadora, como já levei, né? Fernando Keber na política, você faz comentários, qual é a tua análise que você faz da política aqui no Brasil? E eu vou falar, né? Vou falar mesmo assim, qual é a tua análise que você faz de Bolsonaro e de Lula? Olha, na verdade sempre tive, política todo mundo faz, né? Política é a arte das escolhas, né? Em tudo, até nos tomates da feira tu tá sendo um ser político, então tu sempre tem que fazer alguma escolha, pelo bom, pelo melhor, pelo menos pior, seja o que for. Então assim, eu sempre tive uma tendência mais a ser esquerda, tá? Nunca fui esquerdista radical, porque eu odeio radicalizações. Hoje, atualmente, eu me julgo assim uma pessoa que é esquerda, que fica também às vezes namora com o centro e às vezes até transita pela direita. Qual é que é? Tu imagina que o sistema social é um barco que está um navio, um grande navio no mar, tá? Se tu adernar ele completamente à esquerda, ele vai afundar. Se tu adernar completamente à direita, ele vai afundar. Tudo na vida é feito de equilíbrio através de polos. Nós temos dia, noite, positivo, negativo, yin e yang, né? O bem, o mal, o quente, o frio. Tu entende? O que aconteceu foi a perda do equilíbrio emocional. E eu atribuo muito a perda do equilíbrio emocional pela ascensão de um político que era do baixo clero, que sempre falou bobagem a vida inteira, e que daqui a pouco pegaram ele e alçaram a presidente, e ele chegou a presidente, tá? Então assim, eu acho que a direita precisa achar candidatos fortes, inteligentes, tá? E deixar de se agarrar nas tetas do Jair Bolsonaro. Esse cara, ele realmente assim, ele é uma pessoa despreparada para tudo, entende? E a história da vida dele é estranha, porque ele é um militar que é expulso do exército. Se tu lê lá os termos que colocaram quando ele foi expulso do exército, disseram que até ele era meio desmiolado, tá? Aí ele é um político com 30 anos de carreira, mamando nas tetas, que colocou todos os filhos. Agora entrou o último caçula, que é o Jair Renan, lá em Balneário Camboriú. Quando tu ouve o guri falando, tu tem uma vergonha alheia, tu tem vontade de cortar teus 4 pulsos, não só 2, porque aí tu te sente um quadrúpede também. Então tem que cortar os 4 pulsos. Então tu vê uma ascensão dessas, um cara que passou 30 anos na política, aí tu vai fazer o filtro normal dos fatos. Quais são os projetos de lei que ele propôs, que ele aprovou, que ele defendeu? Entende?
Então a maneira como ele se comportou durante todo esse período, as ideias dele, e depois culmina com essa relação, que os caras jogam pedra na GENIA, atualmente a GENIA é o STF, né? E aí quando o PGR entra, vai no PGR, quando tem a Polícia Federal, a polícia, então eles cercam e dizem assim, tem todo um conluio perseguindo o nosso querido. Mas não existe, cara, essa extrema direita que representa, que está ao lado do Bolsonaro, que o Bolsonaro representa, eles criaram muitos fatos e muitas provas. Tu entende? Tu pegar um computador do CID, aí tu vai no e-mail, aí ele apaga o e-mail e esquece de apagar da lixeira. Aí busca da lixeira e recupera um monte de e-mail cheio de provas contra. Entende? Então nós temos agora realmente assim, eu parei, tive a paciência de ler, não a fundo, mas por alto, as 800 e tantas provas da denúncia do Procurador-Geral da República, né? Do que ele apanhou, de tudo que foi apanhado pela Polícia Rodoviária Federal, de provas, de documentos e tudo. E assim, ó, eles deixaram simplesmente tudo às claras. Porque a impressão que se tem, e é verdade, é que eles estavam no governo, eles não acreditavam que iriam perder e estavam certos de que eles iriam continuar impunes a tudo que pudesse acontecer. Então, assim, sei que a esquerda, que hoje representa essa grande junção de partidos que está aliado ao PT, que está no comando central, tem suas deficiências, tem seus problemas, né? Seus erros, né? Seus erros também para acertar tudo, ninguém é perfeito. E eu sei que existe uma turma da direita que também, pensando da sua forma, também tem as suas coisas certas e acertadas que pode contribuir, mas o discurso desequilibrado emocionalmente, o discurso de ódio que se estabeleceu, isso tem que tirar fora, tem que acabar, entende? Porque nós temos que buscar o equilíbrio entre as forças. O momento que a gente puder, e nesse sentido a gente poderia dialogar muito bem, nós poderíamos ter uma abertura muito boa, mas existe uma certa intransigência atualmente, motivo dessa intifada, dessa guerra que aconteceu. Mas eu acredito que isso aí logo ele vai começar a se apagar e a gente vai conseguir transitar bacana, ter as nossas ideias, defender as nossas ideias e com respeito mútuo, né? Eu comecei aqui na política, teve em 2004, eu fui convidado quase que simultaneamente pelo Desconso e pelo Terra para apoiar a campanha, e aí, como eu tinha um pé mais na esquerda, adotei o Orlando Desconso e fui candidato a vereador pelo PT. E aí eu me desgostei com a questão da política partidária e da política local, e quando terminou eu pedi a desvinculação do partido. Aí eu recebi um convite que foi através do Terra, de eu ir trabalhar na Secretaria de Estado da Cultura lá em Porto Alegre. Eu disse, vou, se tu conseguir, eu vou. E foi realmente um divisor de águas. Eu fui para lá, trabalhei na Secretaria de Estado da Cultura, e quando eu entrei lá, quem estava na Secretaria de Cultura era o Roque Jacob, que não me engano era do PSDB, e era o PMDB do Rigoto, que estava no governo. Então era o MDB no governo com o PSDB lá. Aí depois entra a Ieda Cruz, que é PSDB, e a Mônica Leal, que é PP, entra lá. E eu fiquei olhando e disse assim, eu um regresso do PT, vão me passar a guilhotina e vão me jogar fora. Não, o contrário, eu saí do meu cargo que eu tinha e virei coordenador do setor de tomada de contas da Lei de Incentivo à Cultura. Dei um upgrade muito legal, que também me facilitou, porque eu estava prestes a sair da secretaria, porque eu me dedicava muito à secretaria e o dinheiro não dava para manter a família que eu tinha levado para Porto Alegre. Então, para tu ter uma ideia assim, uma pessoa que vem egressa do PT, através do PSDB e PP, ele ganha um cargo melhor, reconhecendo o trabalho, reconhecendo o trabalho que está fazendo, a competência. E isso hoje parece que não existe. E isso hoje parece que não vai mais existir. Os caras dizem assim, ok, ele pisou lá no pocinho onde o PT tomou banho, não, já passa a guilhotina. A guilhotina direto. Entende? Então está errado. Tem que haver uma maneira de apagar esse incêndio que foi Tem que ser avaliada a competência e não, né, o partido que ele faz parte. Gente, o diálogo e o respeito. Ele tem que buscar o filho dele na escola. Mas vamos junto, pega a luzinha e coisa, e a gente vai indo buscar o filho e vai prosseguindo. Muito bem, eu quero agradecer aqui ao Fernando Keiber. Eu sofro na política porque quem defende os pobres ganha o meu carinho.
né? Quem defende os pobres, quem faz coisas para os pobres se darem bem, para os pobres saírem da pobreza, da miséria, porque é muito ruim tu chegar num local e ver as pessoas passando fome. Né? Tudo bem, cada um tem que fazer a sua parte, né? Tem situações que não faz, a gente tem que saber distinguir, né? Daquela que faz a parte dela e aquela que não faz, mas naquela que faz a parte, que não consegue suprir, isso é muito triste, né? E eu vejo num político isso, tem que se preocupar não com o grosso que ele tem no bolso, mas com o grosso que ele não está no bolso dele, que são as pessoas que o elegem. Essa é uma questão bem difícil, né? A gente é como se fosse colibri tentando apagar o incêndio da floresta. Né? É verdade. Porque não adianta, o pouco que a gente tem e o pouco que a gente dá ajuda, mas é como se fosse apenas uma fagulha, né? Como se fosse apenas um flash, porque a fome reincide. Fernando Keiber, no nosso podcast Papo com Silvio Brasil, obrigado pelas tuas considerações aqui, o filho está esperando na escola, então vai lá. Silvio Brasil, brigadão, um abraço a todo mundo que estiver nos vendo. Perdoem as gafes, as falhas, as palavras fora de sentido ou desajustada, tá? Mas eu sou mesmo assim natural, espontâneo, e a dica que eu deixo para vocês: sejam naturais, sejam espontâneos, sejam verdadeiros, sejam reais, e sorriso muda o mundo. Podcast Papo com Silvio Brasil conversou com Fernando Keiber, porque cultura, este é o nosso compromisso.